Oi família, que alegria estarmos juntos aqui na TV Evangelizar, esse é o programa Família em Casa. Eu sou Rodrigo Ferreira e juntos vamos viver essa experiência de família. O tema de hoje é exatamente esse, a gente só precisa ficar junto. É, na verdade, o lema do nosso programa, a gente sempre diz isso aqui, sempre no encerramento do programa Família em Casa. Mas quando estamos falando de ficarmos juntos, é claro que estamos falando de desafios, estamos falando de renúncia, de abrir mão, de abnegar-nos de alguma coisa, estamos falando de dar valor de fato ao que nós somos um para o outro, o significado. É muito importante para nós, nesse programa, a gente ter o coração muito aberto. Vamos abrir o coração? Primeiramente, eu queria propor uma coisa para vocês. Logo que durante o programa a gente vai ouvir muita coisa, rezar, cantar, mas logo após acabar o programa, que tal a gente já se propor um para o outro aí, marido e mulher, pai e filho, irmão com irmã, você que mora junto com alguém, um amigo, de vocês terem uma conversa franca. Porque a pior coisa que tem quando a gente está junto é a gente não querer estar junto, ou a gente fingir que está tudo bem. Isso aí, é para desmoronar. Não pode, tem que falar a verdade, mas com misericórdia. Os dois pilares do cristianismo é a verdade e a misericórdia. A gente nunca pode dizer a verdade sem misericórdia e nunca pode viver a misericórdia sem a verdade. Ah, não vou falar nada para ele, nem para ela por causa da misericórdia. Mas se você não falar a verdade, como é que vai libertar? Então são dois pilares importantes, verdade e misericórdia. Essas duas coisas precisam estar presentes na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, não só conjugal, seja o relacionamento de pai e filhos, seja amigos, seja irmãos, até mesmo no seu trabalho. Então preste atenção que ficar juntos é de fato uma decisão que você toma. Quando a gente diz eu só preciso ficar junto de você, é porque a gente acredita que vai passar. Então eu vou ensinar duas coisas importantes para você. Primeira coisa, preste atenção. Tudo passa nessa terra, só a palavra de Deus que não passa. A gente não pode se separar por causa dos nossos problemas. Eu vou tocar nesse assunto o tempo todo e vou repetir aqui, quando eu falo separar, eu não estou falando só do casal. Porque quando eu falo em separação, a gente pensa assim, está falando de relacionamento conjugal. Não, a gente se separar um do outro significa desistir um do outro, a gente se desanimar um com o outro, a gente se frustrar um com o outro e a gente parar de lutar. Sabe quando a pessoa para de lutar, ela se cansa, ela diz, eu não quero mais, ela desiste da outra pessoa. Nem sempre separa de teto, separa de lugar, mas separa aqui dentro do coração. Então deixa eu dizer uma coisa para você, tudo passa nessa terra, tudo, só a palavra de Deus que não passa. Por que a gente vai se separar por causa do nosso problema, sendo que o problema vai passar? Eu garanto a você, tudo que vocês estão vivendo vai passar. As tempestades vão passar, as lutas vão passar, as tristezas vão passar. Eu sei porque quando eu fiquei viúvo, logo no primeiro dia, depois do sepultamento da minha esposa, eu com a minha filha pequenininha, tinha 6 meses na época, parece que aquilo era o fim de tudo. A impressão que dava era o fim do mundo. E tantas vezes, pessoas e amigos vinham visitar e diziam assim para mim, não desiste não, vai passar, você vai ver, o tempo vai se encarregar, né, de você superar tudo isso. Eu digo para as pessoas que o tempo ele não é um objeto e ferramenta de tortura, não. O tempo é remédio. Então a gente precisa acreditar que o tempo é criação de Deus. Então vai passar. Lembre-se disso, vai passar. Jesus é a grande prova disso que eu estou falando. A cruz passou, Jesus superou a cruz. Nós temos a cruz, Jesus crucificado na nossa casa, no nosso carro, na nossa igreja, não é para dizer que Jesus está lá, não. É para dizer que Jesus passou por lá. Eu toda vez que me coloco diante de um crucifixo, eu rezo, às vezes choro, mas me dá aquela alegria, aquela esperança de saber que passou. Jesus não está lá, Ele passou por lá e hoje está vivo e ressuscitado. Você também é convidado hoje a entender que tudo vai passar. Olha, eu vou trazer algumas estatísticas aqui para vocês que eu acho terríveis, assim, mas que são necessárias a gente saber. 74% dos casais que os filhos morrem quando criança, um casal que passa pela dor de perder um filho, é muito triste. 74% se separam, porque não consegue lidar com a perda, a morte do filho, com a perda, não consegue conviver com essa dor, não conseguem dialogar mais, não aceitam a morte do filho. Então uma das partes se isolam, às vezes a mãe não aceita e se isola, às vezes o pai fica com aquele trauma terrível, às vezes começa a desenvolver vícios e alcoolismo, drogadição e tantas outras coisas, compulsões, obsessões, e às vezes acabam se separando. Gente, mas isso é uma pesquisa mundial muito drástica, séria. 74% dos casais que os filhos morrem quando criança, eles se separam. Veja essa outra estatística. De 10 mulheres que é acometida com câncer de mama aqui no nosso país e que tem que fazer a cirurgia de retirar o seio, é uma mutilação para a mulher. De 10 mulheres, 8 são abandonadas pelo marido durante o tratamento
ou quando tem que fazer a cirurgia para a retirada do seio. Isso é muito triste. Por que a gente vai se separar no momento que a gente tem que ficar mais junto? Por que a gente vai se separar no momento em que a gente tem que ficar mais próximo do outro? Existe uma estatística, que essa é uma estatística mais na área profissional, mas 90% das empresas que são familiares, chamadas empresas familiares, aquelas que é do pai, passa para o filho, assim para o neto e assim por diante. 90% dessas empresas familiares não passam da terceira geração. Elas falem, quebram, elas somem, desaparecem. E qual o motivo? 60% dessas 90% de empresas, o problema é conflito familiar, é mágoa, é ressentimento, é briga. Então essas empresas terminam, não é porque está imposto caro, porque o negócio é ruim, porque não está sendo bem administrado, porque eles brigam, porque eles se vão degladiando, vão se matando interiormente um com o outro e vão vivendo, né, um terrível relacionamento e não conseguem manter essa família viva e o negócio em pé. Não é um dado terrível, né? Agora, eu estou dizendo isso para você por quê? Porque se a gente ficar junto, a gente vai vencer tudo isso. Os problemas, as dificuldades, as angústias. Hoje nós falamos, por exemplo, de família é importante. Puxa, todo mundo, se você fazer uma pesquisa aí no seu bairro, faz aí no seu prédio, no bairro, no serviço onde você está, pergunta para as pessoas, família é importante? Todo mundo vai falar, não, família é importante, ô louco, bicho, família é uma das coisas mais importantes. Tá, até aí todo mundo vai concordar. A partir daí, o que nós temos feito pela nossa família e o que nós temos feito para mostrar que nossa família é importante? Quais são os esforços, quais são as iniciativas que a gente tem feito para priorizar a família? Então, para pensar. As coisas muitas vezes nos afastam. Às vezes uma simples ideia diferente do outro, um conflito, às vezes uma opinião, às vezes aquela questão da razão, que eu sempre tenho dito aqui, às vezes nos afastam do outro, sendo que a gente só precisa ficar junto. E eu não estou falando isso só a paz para a família do lar, uma família comunidade, ou uma família do trabalho, uma equipe, por exemplo, né? Então a gente vê lá a Fórmula 1. Fórmula 1 é um esporte caríssimo, uma competição ferrenha, muito forte. Você vê antigamente, quando eu era moleque, se trocava pneu em 20 segundos, 30 segundos. Hoje em dia, os caras estão trocando os pneus do carro em 8 segundos. Então você imagina o quanto isso mostra que aumentou a competitividade, ficou mais veloz. Agora você imagina uma equipe que você tem que trocar 4 pneus de um carro em 8 segundos. Qualquer coisa que dá errado, meu, não é? Vai por água abaixo. Então eu estou falando isso para você por quê? Porque os desafios da família vão crescendo a cada dia. A cada dia. Criar filhos hoje não é como antigamente. Os desafios são maiores. Porém, a gente tem que ter no coração uma coisa. Vamos ficar junto. Vamos resolver isso junto. Vamos trocar esse pneu em 8 segundos junto. Vamos se unir. Quem errou, não adianta você dizer para a pessoa que ela errou e que ela ficou, você é errada. Se não fosse você, não teria acontecido esse erro. Uma das coisas que acontece muito dentro de empresa é assim, né? Isso é uma luta que a gente tem lá dentro da comunidade. A pessoa fala assim, eu fiz minha parte. Por causa de mim, não foi que saiu errado. Olha, se você só fizer a sua e não ajudar os outros a fazerem a dele, não adiantou nada, a sua parte foi em vão. E o trabalho não aconteceu, o objetivo não foi alcançado. É importante todo mundo fazer, todo mundo se ajudar. Quando a gente fala de ficar junto, a gente está falando de uma colaboração, mais do que competição, é cooperar, é ajudar, é arregaçar as mangas, é perceber se o do cara está sendo feito, é perceber se está sendo feito direito, com carinho, e ajudá-lo naquilo que ele tem que fazer. Isso se chama promoção, minha gente, promover alguém. O mais importante é que dentro dessa dinâmica do ficar junto, a gente tem que preservar aquilo que é de fato importante para nós. Então pense no que eu estou falando. Na hora da dor, não vamos nos separar, não. Não vamos nos abandonar, não. Não vamos desistir um do outro, não. Eu sei que está difícil, mas a gente vai conseguir, vai passar. Esperança, sabe o que é isso? Esperança, que não é a última que morre, não. É a primeira que nasce para não morrer jamais, porque Jesus é a esperança. Pensa nisso que eu estou falando. Esses dias eu estava conversando com um casal, eles estavam dizendo assim para mim, a gente é muito diferente. Eu perguntei para eles assim, quando vocês casaram há 20 anos atrás, como é que vocês eram? Aí ela falou assim, diferente um do outro, foi para isso que a gente se escolheu. Eu escolhi ele porque ele é diferente de mim. E ele falou, é verdade. Eu falei, engraçado. Agora, o motivo que vocês se uniram, a razão, o motivo que foi o motivo para vocês se unirem, que vocês são diferentes, agora está sendo o motivo para vocês se separarem? Interessante isso, né? Quer dizer, nós somos diferentes, por isso eu quero gostar de você, amar você, casar com você, você não é igual eu. Agora então, esse motivo que era o da junção, da união, agora é o da separação. Alguma coisa está acontecendo de estranho e não é isso. A gente está se desistindo porque talvez está desanimando. O que a gente precisa fazer? Se fortalecer. Mas se fortalecer em Deus. Como Jesus disse no capítulo 7, versículo 24 do Evangelho de São Mateus.
O homem que ouve minhas palavras e põe sua casa, o homem que ouve as minhas palavras e põe em prática é semelhante ao homem que pôs a sua casa na rocha. Vêm as enchentes, sopram os ventos, investem contra a casa, ela não virá ruína. Ao contrário, o homem que ouve minhas palavras e não põe em prática é semelhante a um homem que pôs sua casa na areia. Sopram os ventos, investe as enchentes, vêm todos os problemas, as tempestades, como na outra casa. Só que essa casa está sobre a areia e grande será a sua ruína. Então é importante a gente perceber, meditar e refletir isso. Eu vou te dar uma dica muito especial, falta de falar a segunda parte, que é muito importante, desta questão de ficarmos juntos, do relacionamento. Primeira parte já falei, tudo vai passar, tá bom? A gente vai para um breve intervalozinho, vai passar rapidinho e a gente já volta para continuar o Família em Casa. A gente só precisa ficar junto. Estamos de volta com o programa Família em Casa aqui na TV Evangelizar. Olha, nós estamos falando daquilo que tenho certeza é a nossa vontade, a minha e a sua também. A gente só precisa ficar junto, não é mesmo? Eu sei que o desafio de ficar junto é grande, mas a gente consegue com Jesus. Ó, pensa na obra. Tijolo com tijolo não consegue ficar junto, tem que ter a massa no meio, é o que une a essa construção. Assim a gente também só consegue ficar junto com o amor de Jesus, com o amor de Deus. Sem amor, nós não vamos conseguir superar. Então é importante a gente vencer as dificuldades. Lembra que eu falei para você? Eu garanti, aliás, não é garantia minha, é garantia do Senhor. Vai passar, esse problema que você está vivendo vai acabar. Não vai ser sempre assim, ele não nasceu aí, ele não estava aí. Então a gente precisa ficar junto e se unir ainda mais. Acreditar que a gente vai aprender com os problemas, a gente vai aprender com as dificuldades, a gente vai ficar melhor. Você já percebeu que toda vez que uma pessoa sai de um sofrimento, ela fica sempre melhor? E olha, outra coisa, não se esqueça, a gente tem um propósito, hein? Ainda hoje, acabando o programa, vamos sentar, vamos conversar, falar a verdade com misericórdia e vamos alinhar, vamos ser sinceros, vamos abrir o coração e poder viver melhor. Eu queria dizer uma coisa para você que é muito importante. Na segunda coisa, lembra que eu falei que eu ia dizer duas coisas? Uma é a garantia de que vai passar, a outra, a relevância, o que é importante. O que é importante, na verdade? Né? A gente muitas vezes dá importância para aquilo que não tem, para aquilo que não tem. Então, o que é importante de verdade? A palavra é relevância. Repete aí comigo, você que está assistindo o programa, um para o outro aí que está em casa, relevância. O que de verdade é importante para nós? Você já ouviu essa frase assim, quando alguém fala uma coisa e falou bobagem, a pessoa fala releva. Tipo, o que é releva? Não é importante o que eu falei, dá importância ao que tem. Relevar, elevar a importância que aquilo que vai unir a gente. Não fazer dar importância àquilo que não tem. Desculpa dizer isso, mas às vezes a gente é muito apegado em coisas irrelevantes, coisas que não têm importância. Num relacionamento conjugal, o que de fato é importante, minha gente? Se não é vocês estarem bem, o amor, a família, os filhos, o que na verdade é importante? Se não é a felicidade de vocês, o que será? O que é de fato importante? É o bem-estar de vocês. E não a gente ficar discutindo por coisas que não têm importância, como eu falei do casal que queria descobrir quem é que tinha razão. Às vezes a gente briga para saber quem é o culpado, quem foi o culpado. Ah, você é culpado por isso, teu filho é assim por tua culpa. Isso não é importante. O importante é resolver o problema. Às vezes a gente fica irado, triste, machucado e a gente acaba perdendo o foco e a noção. A gente cai na armadilha por causa de raiva. Isso não é importante. Eu gosto sempre de contar essa história. O velhinho estava vindo com aquelas Toyota rural antigas, sabe como é? Aquelas Toyotinhas azulzinhas, puro aço, ferro. Ele estava vindo, meio sem freio, desembestado na descida. De repente estava ali na preferencial, um cara atravessando com uma BMW novinha. Mas o velhinho deu no meio do carro. Pá, dobrou a BMW no meio. O cara desceu com toda a razão, gritando com o velhinho, falando que ele estava louco. O senhor está louco? Você é louco? Que absurdo é esse? E agora como você vai pagar? E brigando com o velhinho, já empurrando o velhinho na dele. O velhinho sabia que estava errado. Poxa, eu estou errado. E como é que eu vou pagar esse carro, esse absurdo? Então, nessa hora, eu falo para as pessoas, cuidado com a astúcia do inimigo. Olha só o que o velhinho fez. O velhinho falou para o homem assim, para o jovem, você está muito nervoso, não dá nem para a gente conversar desse jeito. Vamos, calma aí, a gente não consegue, a gente precisa conversar. O velhinho foi até a sua ruralzinha lá, a sua caminhonete, pegou uma pinga daquela caseira que faz, foi lá e falou assim para o jovem,
Ô, toma um golinho aí, você tá muito nervoso, cara. Não dá pra conversar assim, toma um golinho na pinga aí pra você acalmar. Ele tomou um golinho, tomou 2 golinhos, aí com aquela nervosa, aquela ansiedade, não conseguia falar. Aí o velhinho falou, toma mais uns 2 golinhos aí pra você ficar bom pra gente conversar, poxa. Você não tá conseguindo nem ficar, não consegue nem ficar de pé, tá todo tremendo aí, todo xingando, e não vai a lugar nenhum assim. Aí o cara tomou mais umas 2, 3 doses da pinga. Quando o cara já tava até mole, não conseguia nem conversar, o velhinho falou, agora sim, vamos sentar, chama a polícia, faz o teste do bafômetro, vamos ver quem tem razão. Poxa, o cara se acabou, cara, acabou de perder sua razão por causa dos seus ímpetos, por causa daquilo que não é importante. E você acabou não resolvendo o seu problema. O cara bateu no seu carro, ele está errado, o estrago seu foi muito maior que o dele, e agora você acaba de perder razão porque você se envolveu com aquilo que não é importante. Eu não estou falando para você, presta atenção no que é relevante. O foco nosso, nos nossos relacionamentos, deve ser aquilo que é importante de fato. O que é importante? É o nosso bem-estar, é a nossa união, é a gente estar bem. Quantas famílias que têm vivido realidades de dar relevância e importância para o que não tem. Palavras que já foram ditas, às vezes em momentos de tristeza, erradas, momentos de nervoso, não dá valor nisso. O significado de um pai e de uma mãe, isso é que importa. Muitas vezes você deixou de lado o significado, que isso que é importante, para deixar de lado por causa de coisas bobas, chateações, por causa de coisas que não são tão importantes. Quantas famílias que já não se reúnem mais, já não conseguem viver bem, olhar um no olho do outro, celebrar, festejar, por causa de coisas irrelevantes. Então presta atenção, vamos dar valor e importância para aquilo que de fato tem. Às vezes uma mãe está lá, errou no tempero, você critica sua mãe, xinga sua mãe, briga com ela, exige dela. Poxa, dá importância para a tua mãe. Não é? Mesmo que a tua mãe pôs açúcar no feijão, come aí, come um feijão doce, não vai custar nada, é uma vez na vida. Às vezes a gente dá tanta importância para coisas que não são tão importantes, como a história do pontinho preto na parede branca, sabe como é? Que a pessoa fala, ó, põe uma parede branca, faz um pontinho preto lá e fala para a pessoa, o que você enxerga? O cara fala, estou enxergando um pontinho preto ali no canto. Ele esquece a parede branca toda para pensar numa coisinha só que não é nem tão importante. Às vezes um detalhe físico em casa, na roupa ou em alguém, a gente esquece todo o valor que a pessoa tem. O que eu gostaria de pedir hoje para Deus, junto com você, família, para que a gente possa ser fortalecido, para que o Senhor possa aumentar essa massa, sabe, do que une o tijolo e a gente possa edificar a nossa vida, crescer. Eu sei que vocês têm desafios, muitas vezes não está legal, não está bem, e a gente tem o propósito de conversar, de se acertar, de se alinhar. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Você sabe do nosso lema, nós só temos hoje para amar. É muito importante que a gente hoje possa celebrar esse momento de graça. Eu quero cantar esta canção com você e queria convidar você para a gente viver esse momento de oração. Vamos rezar? Vamos pedir para Deus unir a gente mais? Não só o casal, os filhos, os irmãos, os amigos, hein? Vamos pedir para a gente, para Deus unir a gente ainda mais, para que as nossas diferenças não sejam tristezas para nós e nem coisas que subtraem, mas sejam coisas que nos enriquecem, que nos somam. Vamos fazer isso? Vamos somar nossa alegria um com o outro e viver junto, viver bem. É o que a gente precisa para cada dia da nossa história. Eu queria cantar essa música com você e pedir que você abra o coração e seja o que for que vocês estejam passando aí na casa de vocês, vai passar, tá bom? Tenho certeza que é tempestade. Vamos ficar juntos, vamos se unir nesse momento, vamos rezar. Acredita que a gente vai terminar tudo isso e ainda estar juntos para contar histórias e falar que a gente venceu a dor que estamos passando. O tempo não vai apagar nem as ondas do mar levar para longe tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil viver a dois, se há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não vai apagar nosso amor. Estarei contigo para onde for.
as muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não vai apagar nosso amor. Estarei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Senhor, aquilo que o Senhor uniu, marido e mulher, amigo e amiga, os irmãos, a nossa família, que não acabe. Aquilo que o Senhor uniu, que o Senhor deixou sempre pertinho, é para ficar aí. Por isso, Senhor, que hoje as tempestades, os ventos que estão soprando sobre nossa casa possam cessar. Traz calmaria à nossa casa, Senhor. E junta ainda mais, põe mais massa, Senhor, entre os tijolos, entre as pedras, para a gente poder viver bem, para a gente viver junto. Faz com que a gente consiga superar e dar relevância àquilo que de fato é importante, assim como Maria e José. Por isso que hoje, pela intercessão da Sagrada Família, sejamos abençoados e que a gente consiga superar tudo e qualquer coisa que está acontecendo para a gente ficar junto, para a gente celebrar a vida e a alegria de estarmos sempre do jeito que Deus nos fez. Foi o amor de Jesus que nos uniu. Por isso, esse é o desejo não só meu, mas de todo o programa Família em Casa. Que vocês possam permanecer juntos, fiéis e firmes diante das tempestades. Com a casa na rocha. Deus abençoe vocês. Hoje foi o nosso programa, que é sempre o nosso lema aqui. A gente só precisa ficar junto. Força e coragem. Deus está conosco e o amor dele sempre vai nos unir cada dia mais. Obrigado. Até o próximo programa Família em Casa. O tempo não vai apagar nosso amor. Estarei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar.